Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, tá? Eu sou Johanna Cruz e eu ajudo mulheres a eliminarem crenças limitantes para alcançarem os seus objetivos, seja fazer uma transição de carreira, seja empreender no digital. No entanto, talvez você que esteja aí do outro lado, me ouvindo, me vendo, pense assim, Johanna, mas isso é muito bom para ser verdade. E realmente, se eu estivesse no seu lugar, se eu não tivesse passado por essa transformação de eliminar crenças limitantes, e se eu não tivesse visto isso nas minhas alunas, nas minhas mentoradas, talvez eu tivesse a mesma reação que você. E tá tudo bem. Por isso, pra gente saber se realmente é possível ou não, eu convidei aqui uma aluna. Vamos ouvir ela. Deixa eu convidar aqui ela para vocês conhecerem. Boa tarde, Leciana. Seja bem-vinda. Tá? Boa tarde, Johanna. Boa tarde a todos. Obrigada. É um prazer, mais uma vez, estar aqui contigo. Que bom. Leciana, para quem não conhece, Leciana foi aluna do Desbloqueando Somente e hoje vem compartilhar um pouquinho da sua experiência, como foi participar do treinamento, certo? E Leciana, uma das perguntas que não quer calar, tá? Você conseguiu eliminar crenças limitantes para você alcançar os seus objetivos? Sim, Johanna, com certeza. Com certeza consegui. Que bom. E como é que você me conheceu, Leciana? Lhe conheci aqui, né, pelo Instagram mesmo. Uhum. Entendi. Legal. E quando você entrou no treinamento, Leciana, você já entrou assim com aquela mentalidade, vai dar certo? Ou você entrou assim meio reticente? Não, eu vou entrar, mas será que vai dar certo? Mas vou ver. Como é que foi para você? Eu entrei realmente assim confiante que ia dar certo. Uhum. Que, no mínimo, eu iria aprender algo que iria me ajudar na minha vida. Eu tinha Uhum. certeza, né, que algum ponto positivo eu ia colher através do treinamento, não tinha dúvida alguma. Certo. E no que diz respeito ao treinamento, Leciana, quando você entrou no treinamento Desbloqueando a Sua Mente, qual era o seu objetivo? O meu objetivo, Johanna, era, né, primeiro, entender o que são essas crenças, né, limitantes, entender Uhum. como elas impactam a nossa vida e Uhum. aprender a identificar, né, quais eram as crenças que estavam me limitando, que estavam me bloqueando, que estavam me impedindo de evoluir na vida. Uhum. Entendi. E hoje, olhando assim para trás, Luciana, como é que era a sua vida antes do treinamento? Então, antes do treinamento, eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, né? Uhum. Modéstia à parte, muito esforçada. Gosto muito de estudar, gosto de aprender coisas novas, gosto de trabalhar. Uhum. E, e antes do treinamento era assim, né? Muito esforço, muito estudo, muito Uhum. empenho e pouco resultado. Ou resultado nenhum em algumas situações. Uhum. Né? O que era para mim assim muito frustrante, porque às vezes a gente, querendo ou não, a gente tende a se comparar, embora não seja Uhum. saudável, né? Mas a gente olha ao redor da gente e vê, né, pessoas que às vezes não se empenham tanto quanto a gente, não estão fazendo, não estão trabalhando tanto, mas Uhum. estão obtendo resultado, né? E era frustrante porque eu me perguntava, né? Como assim? Não, uma coisa é você não fazer nada, não fazer esforço nenhum e não ter resultado, né? E outra coisa é você realmente fazer constantemente o esforço e nada acontecer. Era frustrante. E olha, Luciana, eu vou abrir meu coração para você. Eu sei o que é isso, porque eu passei por isso. Para mim, era muito, realmente era assim, era muito frustrante, isso me doía muito. Eu era muito infeliz. Eu me sentia extremamente frustrada e eu
era um pouquinho assim como você me comparava. Eu sabia que lá no fundinho não é saudável, não é bom a gente ficar se comparando com o outro. Porque cada um tem um nível de desenvolvimento, de crescimento. Mas mesmo assim, eu via os meus coleguinhas crescendo, se desenvolvendo, e eu não via isso acontecer comigo. Então, para mim, era extremamente frustrante. Então, quando você fala assim que você se sentia frustrada, eu sei como é que é isso, né? Eu posso dizer assim, não, eu sei como é que é, tá? Não é legal. E no que diz respeito ainda mais às crenças limitantes, né? Pense, como é que você se sentia em relação às crenças? Quais eram essas crenças que você começou a trabalhar e como é que você se sentia em relação a elas, Luciana? As minhas crenças, né, as que eu julgo, assim, acho que para mim mais impactavam minha vida eram as crenças de desmerecimento, que essas então eu já via, né, o quanto impactavam a minha vida desde criança, né? Então, as crenças de não merecimento e as crenças relacionadas ao dinheiro, a ter dinheiro, a ter sucesso, né, a evoluir em nível profissional. É difícil, né, Johanna? Acaba que quando a gente lida com isso ao longo de uma vida inteira, a gente acaba tendo assim, uma montanha russa de sentimentos, de emoções, né? Porque Sim. não é fácil, de fato não é fácil você se esforçar, você ver. E até voltando um pouco na questão da comparação, não é nem que a gente queira se comparar, né? É algo tão natural a gente, né, se esforçar e a gente não sair do lugar e ver as pessoas saindo, né, do lugar, as pessoas crescendo, as pessoas evoluindo. Então, assim, isso causa, assim, E não que a gente não fique feliz com o resultado dos outros. É porque é frustrante porque a gente quer ter resultado também. Sim, exatamente. Não, graças a Deus, né? A gente fica feliz em ver as pessoas à nossa volta crescendo, porque, inclusive, quando as pessoas à nossa volta crescem, né? Há possibilidades da gente crescer junto também. Nós somos frutos do meio em que vivemos. Né? Então, é natural. O que não era natural era justamente, né, por conta dessas crenças, você ficar impedida, né, de crescer. Né? E não é nenhuma questão de invejar, não, porque assim é natural que você vive, a gente é fruto realmente do meio em que a gente vive. Então, se a gente convive com pessoas que gostam de estudar, é natural a gente também se empenhar por isso, gostar. Pessoas trabalhadoras, também é natural. Como seria natural você estar num círculo de pessoas que estão se desenvolvendo na vida e você está caminhando ali junto, lado a lado. Quando se lida com crenças limitantes, por mais que se faça, por mais que você esteja, né, inserido ali num bom meio social, né, você de fato fica bloqueado, né, fica impedido. Às vezes você até evolui um pouco, mas nunca é de acordo com a capacidade que você tem, né? Então, era assim. E só fazendo aqui um adendo, acrescentando algo, Luciano, você me fez lembrar de uma coisa. Cada crença limitante, ela traz sentimentos, uma dor diferente. Quando você fala de merecimento, essa é uma das crenças que eu acho assim, muito triste. Por quê? Porque a gente merece ser feliz, a gente merece ter sucesso, a gente merece ter liberdade financeira, a gente merece ter realização profissional, a gente merece ter uma família feliz. No entanto, quando a gente não se sente merecedor dessas coisas, é muito triste, porque isso é algo que a gente merece, mas infelizmente aquele sentimento, aquela crença que está ali atrás, ancorando esse sentimento, é muito ruim, faz muito mal para a gente. Então, assim, quando
se trata de crenças limitantes, quando eu olho assim para esse lado das crenças limitantes, é algo que mexe muito comigo, porque é muito triste para mim olhar para uma mulher e ver que ela tem potencial de crescimento, que ela tem capacidade de vencer os desafios, mas aquela crença limitante limita, coloca ali uma barreira invisível de que ela não é capaz, de que ela não consegue. E quem está ao seu redor, que conhece ela, sabe que é possível, né? Então, isso é muito triste, né? É por isso que eu faço tanta questão de conversar aqui com a minha audiência, com cada uma de vocês, e trazer essa consciência, né? De que é possível. E que não compensa, não vale a pena a gente continuar permitindo que essas crenças limitantes paralisem a gente, nos sabotem e nos impeça de atingir o nosso pleno potencial, seja na vida pessoal, na vida profissional, no relacionamento, qualquer que seja a área da nossa vida, né? Então é isso. E, Leciana, agora voltando um pouquinho em relação ao curso, ao treinamento, desbloqueando sua mente, houve algum exercício específico, alguma estratégia específica, algum processo que você considerou que foi, assim, especialmente eficaz para você superar essa crença limitante, que fez diferença, foi fundamental? Então, o exercício que eu mais gostei, Johanna, foi aquele em que a gente anota, né, as crenças, faz as anotações das crenças, de quando elas começaram, né? A gente consegue encontrar um momento em que essas crenças, né, foram criadas, né? A gente criou essas crenças. Quando a gente faz também, coloca ali, né, as evidências a favor das crenças, né, e as evidências contra. Esse exercício traz uma clareza para a mente da gente, né, faz a gente enxergar de forma tão clara, e o conhecimento, né, tem esse poder de trazer liberdade. Quando a gente coloca ali no papel, é como se ficasse algo palpável, né, para a gente. Então, isso traz uma clareza tão grande. Esse é o exercício, assim, que eu vou levar para a vida, né? Porque a gente sabe que, até pela imperfeição, pelo sistema em que a gente vive, a gente não vai deixar, né? Uma vez ou outra, podem surgir novas crenças, né? Então, assim, esse é um exercício que eu sei que, dependendo de como estiver, né, o andar da carruagem, por assim dizer, na minha vida, eu posso parar para analisar e ver se tem alguma nova crença que foi criada e que está me impedindo de alguma forma. E esse exercício, para mim, né, onde a gente coloca ali as evidências contras e a favor daquela crença, a fim de você realmente melhorar o seu diálogo interno para começar a mudar isso, para mim foi, assim, formidável. Formidável. Olha, e você, além desse ponto que você falou, né, sobre o exercício de trazer clareza, né, você mostrar ali para sua mente, né, que aquela crença ali, ela é limitante, que ela não é saudável, ela não faz bem, não vale a pena manter, né? No entanto, uma coisa que você falou também que eu achei interessante é que o que a gente, os alunos, a gente aprende dentro do treinamento, dentro do método, você pode levar para a vida. Sim. Não fica só ali. Mesmo porque todos nós temos crenças limitantes, porque a gente não é perfeito, a gente não tem a família perfeita. São pessoas falhas, então todo mundo tem crença limitante. Às vezes só não tem consciência de que aquela crença está ali e que aquela crença limitante de alguma forma está limitando a vida dela, está impedindo ela de alguma forma. Né? E, sabendo disso, mesmo que depois venha a surgir alguma crença ou venha reativar, né, querer
ressuscitar alguma crença devido às situações, os desafios da vida, você já está, por assim dizer, com a faca e o queijo na mão, porque você já sabe agora o caminho, o que você precisa fazer. Exatamente, exatamente. Esse eu achei assim, para mim, pessoalmente, esse foi o ouro do treinamento, né? A gente se tornar capaz de identificar as crenças. Ainda que, dependendo da situação ou da circunstância, né, eu consiga identificar, digamos que eu identifique, mas não consiga trabalhar essa crença. Mas o simples fato de eu já conseguir identificar, né, já é meio caminho andado, dependendo da dificuldade, caso surja, eu posso procurar um profissional, né, da saúde mental, um psicoterapeuta, que possa me ajudar, né, com outras ferramentas para eliminar a crença, mas eu já estou ali com meio caminho andado, né? Só da gente entender qual é a crença, isso já traz uma sensação de alívio, né? Porque quando a gente lida também com crenças limitantes e a gente se vê nesse processo de fazer e não obter resultado, isso causa sofrimento para a gente. Né? Até a gente entender que tem crenças, que tem algo ali por trás, a gente se culpa, né? Talvez a gente pense que não está fazendo o suficiente, que não se dedica o suficiente. E tudo isso causa sofrimento. Né? Então, assim, é muito libertador. Isso. E mais uma pergunta, Alessiana. O que mais surpreendeu você em relação ao treinamento, no que diz respeito às crenças limitantes? Mas te surpreendeu? Olha, o que mais me surpreendeu foi justamente ver como a gente consegue, tendo o direcionamento correto, como é possível a gente identificar não só as crenças, mas também os momentos na nossa vida, as circunstâncias em que essas crenças se estabeleceram. Isso, para mim, que quando a gente fala assim, crença limitante não é algo, parece não ser algo, não é algo palpável, né? Então, assim, para mim, né, conseguir identificar, visualizar, compreender quando essas crenças foram formadas, isso para mim foi algo extraordinário, porque assim, falando de modo assim genérico, né, crenças limitantes, é como se a gente não, para mim era como se não fosse possível, de fato, a gente identificar cada crença, sabe, identificar os sistemas, identificar, sabe, os padrões comportamentais que demonstram que a gente tem aquelas crenças. O diálogo interno, o nosso diálogo, que mostra também para a gente, né, que a gente tem sim aquelas crenças. Então, conseguir compreender tudo isso com clareza, para mim, realmente foi algo surpreendente. Interessante. E olhando assim para trás de como era, como é que está a sua vida hoje, pós-treinamento, desbloqueando a sua mente? Então, mais feliz, né? Sem dúvida. Mais feliz por tudo isso, porque a gente deixa de sofrer, a gente, quer dizer, mas deixa de sofrer na vida, né? Deixa de sofrer por conta de coisas que a gente se esforçava para realizar e não conseguia, né? A gente deixa de se culpar, a gente, o diálogo da gente muda, o diálogo interno e o diálogo externo, consequentemente, e a gente se vê realizando coisas que antes, né, talvez a pessoa passou anos se esforçando, estudando e não conseguia, e você poder ver as coisas acontecendo na sua vida de uma forma assim tão natural, você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de estudar, porém você vai fazer isso sem deixar de viver.
não é uma luta, é estudar, trabalhar, se esforçar para alcançar os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos, deixa de ser uma luta e passa a ser algo agradável. Porque ao mesmo tempo que você está fazendo esforço, você está vendo já frutos ali amadurecendo, você está colhendo frutos. Então, como é que fica a vida? Mais feliz, né? Naturalmente mais feliz, sem dúvida alguma. E como você eliminou aquelas crenças, sua mente agora está aberta a novas oportunidades, né? Sim, sim. Isso é uma coisa assim, muito impressionante, Johanna, porque de fato, o nome, né, do treinamento, desbloqueando a mente, foi um nome assim, muito acertado, porque, de fato, a mente da gente, quando está cheia de crenças que nos limitam, fica bloqueada. Então, não é que a gente não tinha oportunidades, não é que as coisas não estavam ali para a gente, estavam, mas a gente não enxergava, justamente porque essas crenças não permitiam. De fato, tinha um bloqueio, né? Tudo já existia, todas as oportunidades já estavam ali. Só que a gente não enxerga, né? A gente não enxerga. Então, assim, é algo realmente surpreendente. E é interessante, além de não enxergar, o que pode, às vezes, muitas vezes acontecer, Leciana, é também de a mulher, ela se sabotar, essa é a palavra. Ela vê, mas como aquelas crenças, elas estão tão arraigadas, são tão fortes, são como se fossem verdades absolutas na cabecinha dela, ela olha a oportunidade e ela pensa, não é para mim. Exatamente. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho a qualificação para isso. Eu não dou conta. Então, ela se sabota. Infelizmente, também isso acontece. É uma realidade. Tá? E, Leciana, e para encerrar, que conselho você daria a alguém que está considerando participar do treinamento Desbloqueando a Sua Mente? Então, o conselho que eu dou é: pense no treinamento, no dinheiro que você vai utilizar para pagar o treinamento como um investimento, né? A gente vive num momento que quanto mais a gente investir para melhorar a nossa mente, melhor resultado a gente vai ter em todas as outras áreas da nossa vida, né? A gente, depois de ter passado por uma pandemia, a gente entende que a dificuldade econômica existe, né? Um fato, porém, investir em saúde emocional, principalmente depois dos últimos anos que nós passamos, eu diria que a ferramenta principal, né? É o que a gente pode fazer de melhor para que todas as outras áreas da nossa vida continuem caminhando da melhor maneira. Então, não pensem, né, em fazer eu vou gastar dinheiro. Não se gasta dinheiro com conhecimento, principalmente quando o conhecimento é bom. Se investe dinheiro. E, assim, eu sou suspeita para falar, né, mas eu realmente super indico porque eu estou vendo o resultado na minha vida, né? E, gente, a gente já passou da hora da gente internalizar que saúde emocional, desenvolvimento emocional é para a vida, né? É algo que a gente deve investir cada vez mais. Não é algo que a gente vai fazer, fez aquele treinamento, parou, leu aquele livro, parou. Não. Assim como a gente cuida da saúde física da gente, da saúde do financeiro,
né, de todas as outras áreas da vida da gente, cuidar da mente também é algo essencial, né? É essencial. Então, assim, eu super indico, eu, eu não tenho palavras, né, para dizer assim do quão gratificante é, né, você, por meio de um conhecimento, você vê a sua vida dia a dia se transformar. E com relação às crenças, né, a gente entende que é um processo, não uma coisa que você Não é um fez milagre, um né? treinamento, aí você obteve aquele resultado e pronto. Não, isso passa a reverberar dia após dia na vida da gente. E é tão impressionante que vão acontecendo coisas, você vai enxergando oportunidades e que, assim, é incrível. Você fica... né? Eu fico pensando, gente, Uhum. como é que eu não me dei conta disso antes, né? Por que eu não pensei nisso antes? As ideias também, né? As ideias Uhum. começam a fluir de uma maneira, a criatividade da gente, né, se abre, a mente da gente se abre. Então, gente, não percam a oportunidade, né? Invistam em vocês. Quando a gente investe na gente, naturalmente a gente está investindo nas pessoas com as quais a gente convive, né? Uhum. O nosso bem-estar vai diretamente afetar as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso Uhum. redor. O nosso bem-estar, Uhum. o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento afeta as pessoas que estão à nossa volta. Eu até eu eu acredito que eu cheguei. Se eu estou aqui hoje, é porque durante, né, todos os anos anteriores, embora tivesse aquelas crenças, mas eu não conseguia, por conta delas, eu não conseguia, até um certo ponto eu não conseguia avançar, mas se chegou ao ponto de eu hoje estar aqui, de eu ter obtido esse conhecimento, ter me desenvolvido, Uhum. ter continuar me desenvolvendo, é pelo fato de que justamente assim, maior parte do tempo eu estive inserida num contexto social de pessoas que estavam crescendo, que estavam se desenvolvendo, Uhum. né? Então, E a gente, claramente, o desenvolvimento daquelas pessoas com as quais eu convivo, né, também me trouxeram até aqui, me influenciaram para uhum. que eu chegasse até aqui. Então, quando a gente investe na gente, a gente está indiretamente investindo no outro. Não percam Isso. tempo. Desbloqueiem a sua mente. Isso. Leciana, eu vou aproveitar esse gancho que você falou sobre investir em você. É, esse tempo eu ouvi uma frase que eu achei muito, assim, fez total sentido no que diz respeito a isso. Quando a gente está investido em eliminar crenças, em cuidar da gente, nada mais é que a gente está investindo no maior ativo que a gente tem, que é nós mesmos. Nós somos o nosso maior ativo. Então, não é perder tempo você eliminar a crença. Não, não gastar dinheiro. Não, não é uma questão de não ter tempo. É uma questão de prioridade, de você investir no seu maior ativo, que é você. E isso vai trazer resultados incríveis para a sua vida, não só agora, como também no futuro. É isso. Muito obrigada, Exatamente. Luciana, tá, por você ter participado aqui com a gente, compartilhado da sua experiência, do seu aprendizado, tá bom? De como você se beneficiou do treinamento, como ele ainda trazendo os resultados na sua vida, tanto pessoal como profissional. Tá bom? Obrigada a vocês também que assistiram, acompanharam aqui a entrevista com a Luciana. E um recado
muito importante, certo? Para você entrar nesse treinamento, no Desbloqueando a Sua Mente, é muito simples e fácil. Basta você vir aqui no link da minha bio e clicar lá e você vai estar comigo no treinamento, tá bom? Eu vou aguardar vocês. É isso. Obrigada, Johanna. Foi um prazer. Sempre que possível, para mim é um prazer, porque eu realmente gosto de falar, né, sobre aquilo que eu vejo que eu obtenho resultado na minha vida. Então, tá. Obrigada, viu? Gratidão. Gratidão a todos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.